células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo. Quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Quero mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir a gente no Instagram, que tanto aqui no YouTube quanto lá, todo dia tem coisa nova sobre este maldito fascismo verde-amarelo. Você já deve ter lido por aí que agora no Brasil as pessoas estão sendo presas por apenas emitir a sua opinião. E eu não preciso nem dizer quem são aqueles que estão alardeando aos quatro cantos esta pataquada, não é mesmo? A Polícia Federal pede a manutenção da prisão preventiva do homem acusado de fazer ameaças contra o ex-presidente Lula e também aos membros do STF. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Ivan disse que iria caçar o ex-presidente Lula e integrantes do PT. Na mesma gravação, ele disse que vai caçar principalmente ministros do STF. É mais um caso polêmico de alguém que se exacerbou ali nas palavras, estava transbordando uma preocupação, uma irritação de milhões de brasileiros com os rumos que o processo eleitoral está tomando e foi severamente punido. Não tenho acesso aos autos do mandado de prisão ali, mas a meu ver, por crime de opinião que não existe no nosso Código Penal. Estados Unidos não extraditam presos políticos, perseguidos políticos, foragidos políticos por crime de opinião. Criminalização da opinião é uma prova que o Estado democrático de direito está em perigo. Por muito menos, deputado, está hoje em banco 1, que é Daniel Silveira, por crime de opinião. Não existe o crime de pensamento. Não existe. Esta é uma verdade absoluta. Não existe. Eu posso dizer o que quer. É claro que são eles, os representantes deste maldito fascismo verde-amarelo. E antes de começar a apresentar a temática deste vídeo, quero destacar que é garantido pela Constituição Cidadã de 1988 a todo cidadão brasileiro o direito de manifestar livremente o que passa no interior da sua cachola. Ou seja, é garantido a nós o direito de emitirmos a nossa opinião sobre qualquer coisa que seja, como podemos muito bem constatar no artigo 5º, inciso 4 de nossa Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E caso a pessoa extrapola a linha do aceitável, do bom senso, do racional, irá arcar com as consequências legais, como também está previsto no mesmo artigo, mas no inciso seguinte, o 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu, para ser já bem direto, parto do princípio de que opinião é igual cu. Cada um tem o seu. Esconde bem escondidinho para ninguém ver e, caso queira compartilhar com alguém, fique à vontade. Mas aconselho discrição, pois hoje em dia vivemos a era dos fiscais do cu alheio que vão te encher o saco caso você queira mostrar o seu orifício anal. Assim como tem gente que vai te encher os pacuá. E com toda razão, caso queira ficar dando uma de doidão bolsolavista por aí, emitindo a sua opinião. Aliás, como se fosse realmente sua. Em relação à pessoa ansiosa por mostrar o toba, vai na fé, não tenha medo algum e foda-se quem vier te falar alguma coisa. Dê uma olhada no exemplo do cidadão aqui, hoje deputado bolsolavista 1000 grau, André Fernandes, que, antes de representar os interesses de seus eleitores na Câmara de Deputados e quase ser eleito para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, ficou famoso na internet ensinando como cuidar do furico com higiene. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar cu é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão, eu fico de costa em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu e depois passando fecha o barba e vendo se tá limpo. Eu não indico que você faça isso toda a vida não, porque é gastrante. Fica parecendo que a sua bunda tá cheia de formiga, fica cortando, fica encerando essas duas bandinhas. Faz isso uma vez no mês que já tá supindo. Estou aqui com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos que acabar com o que, presidente? Aliás, os crias do Olavo têm uma pira incrível com esta e outras regiões íntimas do corpo humano que, acredito, poderia muito bem ser sanada com boas sessões de terapia. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entra no seu cu. Discutir não dá, a curar você também não dá. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. Pirocão, porque é para enrabar a nação. Ora, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Toda noite, quando ele diz Macedo vai dormir, sobe no
fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Tá entendendo? E essa professora aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte, vai a senhora tomar no cu agora mesmo, vai chupar uma piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Na boa, quem curte essas bravatas doidonas tem situações internas importantes para serem resolvidas no campo da sexualidade. Não Olavo, claro, afinal de contas o cara já bateu as botas e hoje divide espaço no inferno com os capirotos de lá. E quem segue as orientações do ex-guru e hoje defunto, fica aqui a dica, para de ser fiscal de cu e piroca alheia e vai ser feliz. Agora, em relação àquele que acha que tem o direito garantido pela Constituição de abrir a sua boca de esgoto que tem estampada na cara e ficar espalhando mentiras escrotas pela internet, criando factoides tendenciosos no intuito de lacrar com o seu público fiel e alienado, aí a pessoa está completamente enganada. E sabe por quê? Porque se utilizar da internet para replicar imbecilidade, está longe de ser um mero crime de opinião. E vou explicar bem direitinho para a fascistinha entender. Quando os incisos constitucionais 4 e 5 foram criados, que eu mencionei agora há pouco, isso lá no final dos anos de 1980, há quase 40 anos, comunicar-se com alguém que estivesse distante de você, morando em outra cidade, estado ou até mesmo país, era algo complicadíssimo. Ligação estava fora de cogitação, afinal, o interurbano custava o olho da cara. E tínhamos que nos contentar com cartas que levavam dias para chegar até o destino e mais dias para se obter o retorno. Se eu quisesse, por exemplo, emitir uma opinião qualquer para um familiar meu que morasse longe e utilizasse cartas para esse fim, a informação repassada levaria dias para chegar ao destinatário. Se essa opinião fosse para falar mal de alguém, para difamar uma terceira pessoa através de mentiras, a coisa ia chegar a um número restrito de pessoas e ponto. Poderia causar um estrago na vida de uma pessoa? Não tenha dúvida. Mas não é preciso nem dizer que a facilidade de emitir uma opinião fuleira sobre alguém hoje em dia, com o advento das redes de comunicação virtual, nem se compara com a época das cartas. Não é necessário nenhuma genialidade para perceber e entender como isso mudou radicalmente. Mas a mesma coisa não aconteceu com a nossa querida Constituição Cidadã. Haja vista que ela precisa urgentemente se adaptar a estes novos tempos de comunicação através das redes sociais. É necessário que a nossa Carta Magna acompanhe urgentemente essa transformação radical que ocorreu nos últimos anos no que diz respeito à comunicação entre os indivíduos. E enquanto isso não acontece, esses fascistas bolsolavistas continuarão nadando de braçadas no quesito espalhar mentiras ou informações tendenciosas nas redes. Por isso que este comportamento, amplamente utilizado pela extrema-direita brasileira, não pode mesmo ser entendido como um crime de opinião. E aqui eu sugiro humildemente que passe a ser utilizada outra frase, crime de proselitismo violento. E para explicar e sustentar a minha ideia, vou ter que pedir paciência a você, pois preciso explicar de onde eu tirei esta terminologia, proselitismo violento, já que não fui eu quem a criou. Antes de mais nada, é importante entender o significado do conceito proselitismo, que basicamente é o seguinte: proselitismo, ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Essa é a forma como este conceito é compreendido nos dias atuais, mas a origem deste termo vem lá da antiguidade, dos gregos, e significa algo como aquele que se aproxima. Nessa época antiga, era utilizado para se referir aos pagãos que aderiram ao judaísmo e, com o passar do tempo, acabou perdendo o seu sentido original. E aqui tem um detalhe muito importante: quando é utilizado dentro do campo religioso, remete à forma agressiva que um grupo emprega para converter novos fiéis. Quando o Papa Bento XVI, queridinho dos fundamentalistas religiosos católicos, veio visitar o Brasil em 2007, chegou a utilizar o termo proselitismo em dois momentos. Em um, quando alertou os bispos brasileiros sobre o proselitismo agressivo aplicado por aqui pelos falsos profetas que de evangélicos não tem nada e que vivem de lucros exorbitantes advindo de doações de seus seguidores. E em um outro, quando disse que a Igreja Católica não faz proselitismo. Será que esqueceram de avisar a Ratzinger o que, em nome de Deus, representantes do catolicismo fizeram aqui na América com os povos indígenas? Em viagem ao Canadá, o Papa Francisco disse que a Igreja causou um mal deplorável aos povos indígenas e pediu desculpas.
O Papa foi recebido por grupos indígenas que entregaram um cocar ao líder da igreja. A viagem de uma semana é um pedido de desculpas pelos internatos católicos que retiraram crianças indígenas das famílias à força. Mais de 150 mil crianças passaram por essas escolas até 1996. A Comissão da Verdade do Canadá afirma que muitas delas passavam fome, sofreram agressões e abusos sexuais. O caso ganhou visibilidade depois que mais de 200 restos mortais de crianças foram encontrados nos terrenos onde ficavam as escolas no ano passado. No encerramento da viagem à Bolívia, o Papa Francisco pediu desculpas pelos excessos cometidos pela Igreja Católica contra os índios durante o período colonial. Segundo o Papa, muitos pecados foram cometidos contra os povos latinos em nome de Deus. Ontem, o Papa recebeu do presidente Evo Morales um crucifixo diferente, com o símbolo comunista da foice e do martelo. O presente foi criticado por católicos nas redes sociais. É por essas e outras que é muito compreensível que os fundamentalistas católicos tenham um carinho bem maior por Bento XVI e um ódio a Francisco. Ódio que, inclusive, não fazem questão nenhuma de esconder. Enfim, continuando com a minha linha de raciocínio, e como eu procurei explicar em detalhes o conceito proselitismo, quero agora dizer que o termo proselitismo violento eu estou copiando descaradamente de um grande historiador francês chamado Jacques Le Goff. É ele que faz uso do termo proselitismo violento para se referir ao modo de atuação de um abade francês que viveu na Baixa Idade Média chamado Bernardo de Claraval. Segundo as próprias palavras do mestre Le Goff, esse membro da Igreja Católica era um homem rural que não tem formação propícia para compreender a inteligência urbana. Contra o herege ou infiel, vê um único recurso, a força. Campeão da cruzada armada, não crê na cruzada intelectual. Na solidão do claustro, tira da meditação mística disposição para lançar-se sobre o mundo como justiceiro. Esse apóstolo da vida reclusa está sempre pronto a combater as inovações que lhe pareçam perigosas. Nos últimos anos de sua vida, praticamente governa a cristandade, ditando ordens ao Papa, aplaudindo a constituição de ordens militares, sonhando em fazer do Ocidente uma cavalaria, a milícia de Cristo. Muito louco isso, fala aí. Esse cara que Le Goff descreve é outro amadinho da extrema-direita fundamentalista religiosa. Eu sei, esse é um nome que você não vai ouvir por aí tão fácil. E quando isso acontecer, muito provavelmente não será sob esta ótica apresentada pelo historiador francês. Bernardo de Claraval utilizou muito da prática do proselitismo violento. De que maneira? Mentindo, enganando, corrompendo ardinosamente a mente das pessoas, mandando queimar livros, difamando terceiros. Este é o método proselitista violento empregado por Bernardo. Contra a inteligência questionadora que surge no século XII na Europa, ele opta pela força, pela truculência. Contra a racionalidade que está em franco debate, sugere a meditação mística. Se coloca como um justiceiro do catolicismo contra tudo que é novidade e sonha com uma milícia armada de Cristo. Isso mesmo que você ouviu, uma milícia armada cristã. Por que este cara tá falando desse tal de Bernardo de Claraval? Porque ele foi um dos gurus mais queridos de Olavo de Carvalho. Isso mesmo que você ouviu. Se Olavo de Carvalho é o guru do bolsonarismo, Bernardo de Claraval é um dos principais gurus do olavismo. Mas isso é assunto para o vídeo da semana que vem. Agora eu paro por aqui e no próximo vídeo eu continuo demonstrando como um cara como Bernardo de Claraval, que hoje, inclusive, é santo da Igreja Católica, influenciou essa guerra virtual empreendida pelos representantes deste bolsolavo fascismo.